galera do Comuna Kids, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vicky e hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, mas mesmo assim vai ser muito especial. Vamos começar? Então tá bom, vamos começar fazendo uma oração e agradecendo a Deus por mais um dia e por mais um culto Kids. Então vamos fechar os nossos olhinhos. Senhor, muito obrigado por este dia e muito obrigado pela oportunidade que nós temos de poder aprender mais sobre a sua palavra. Que esse dia e que essa aula seja abençoada e que nós possamos sair com mais conhecimento sobre ti. Em nome de Jesus, amém! Vamos começar com o nosso louvor? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. A história de hoje que nós vamos escutar e aprender está lá no livro de João e começa depois que Jesus já foi ressuscitado. Lembra que a tia Leia contou sobre a história na semana passada, onde os discípulos ficaram espantados e ficaram se perguntando se era mesmo Jesus que tinha ressuscitado, que estava ali com eles? Jesus já havia ressuscitado, porém Pedro e seus outros discípulos resolveram ir pescar durante a noite. Mas eles não conseguiram pescar nada, eles ficaram a noite toda lá no barco tentando apanhar os peixes e não conseguiram pescar nada. No outro dia de manhã, Jesus apareceu e perguntou para os discípulos o que havia para eles comerem. Só que eles ficaram tristes, porque eles não tinham conseguido pescar nada durante a noite. Então Jesus olhou para eles e mandou eles jogarem a rede para o outro lado do barco. Então eles obedeceram o que Jesus tinha pedido para eles fazerem. E, gente, vocês não vão acreditar, mas a rede se encheu de peixes e era tanto peixe, mas tanto peixe, que eles nem conseguiam puxar a rede de volta para o barco.
Pedro se jogou no mar para poder puxar a rede de peixes e ajudar os outros discípulos a chegarem até a ponta da praia e poder tirar a rede de dentro do barco, de tanto peixe que tinha na rede. Depois disso, Jesus preparou um belo banquete com churrasco de peixe para eles e todos comeram muito felizes. Mas mesmo assim, os discípulos ainda ficaram desconfiados se ali realmente era Jesus ou não e não tinham coragem de perguntar para ele. Então Jesus pediu para que Pedro cuidasse das suas ovelhas e que fosse um pastor muito amoroso e muito dedicado. Jesus queria que Pedro entendesse que ele precisava cuidar do rebanho de Deus, do qual ele também fazia parte. Pedro só estava acostumado a pescar peixes, mas Jesus queria que ele cumprisse esse propósito de Deus na vida dele, que era cuidar de ovelhas. E cuidar de ovelhas não era uma tarefa tão fácil, porque ovelhas são animais muito sensíveis que precisam de atenção constante. Mas mesmo assim, Pedro ficou muito feliz em Jesus ter confiado essa tarefa tão importante e especial a ele. Tá bom, tia Vicky, o que a gente pode tirar dessa história? O que nós podemos aprender dessa história que foi contada aqui hoje? Nós precisamos ser iguais a Pedro. Nós precisamos amar tanto a Jesus para entender o nosso propósito e o nosso chamado, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E qual é o nosso propósito e o nosso chamado hoje em dia, crianças? Hoje, tanto eu quanto vocês temos a grande tarefa de levar a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Nós precisamos falar sobre o amor de Deus para as pessoas. Essa é a nossa tarefa e esse é o nosso chamado hoje em dia. Então a gente pode falar sobre o amor de Jesus na escola, na nossa casa, com os nossos amigos. Pedro amava tanto a Jesus que ele entendeu qual era o propósito dele sobre a sua vida. Pedro era um pescador, mas ele entendeu o chamado de Jesus para a vida dele, que era se tornar pastor de ovelhas. Esse é o nosso propósito e esse é o nosso chamado hoje. Nós precisamos amar tanto a Jesus, tanto a Deus, assim como Pedro amou, a ponto de entender o nosso chamado, a nossa tarefa e colocá-la em prática e falar do amor de Jesus a todas as pessoas. E esse foi o nosso ensinamento de hoje. Galera, agora a gente vai memorizar o nosso versículo. Mas tá tão facinho, que vocês vão aprender rapidinho. O nosso versículo tá lá em Salmos 18:1, que diz assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. É muito facinho, não é, gente? Vamos de novo? Salmos 18:1 diz assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. Agora eu quero ouvir só vocês falando o versículo, hein? No 3. 1, 2, 3. Isso aí! É muito fácil e é muito importante a gente memorizar a palavra de Deus para lembrar de tudo que a gente aprendeu aqui hoje. Agora, vamos repetir juntos, eu e vocês, o nosso versículo? Então, vamos lá. Eu te amo, ó Senhor, minha força. E aonde que está esse versículo? Em Salmos, capítulo 18, versículo 1. Isso aí! Galera, agora para nossa atividade, a gente vai jogar um quiz, um jogo de perguntas e respostas. Eu quero saber se você realmente prestou atenção e entendeu sobre a nossa palavra e o culto Kids de hoje.
Mas, não tem problema se você errar alguma pergunta. Faz parte do processo para a gente aprender. E conta quantos pontos você conseguiu, que no final eu quero saber. Primeira pergunta, presta atenção. Qual foi o discípulo que se jogou no mar para ajudar a puxar a rede de peixes? E aí, você lembra? Segunda pergunta. Quem foi que chegou pela manhã perguntando o que eles iam comer? Essa também tá fácil, hein? Será que você se lembra? Terceira pergunta, galera. Para quem foi que Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava? Agora, a quarta e última pergunta, hein? Qual foi a tarefa que Jesus deu a Pedro? E agora? Será que você lembra? E aí, com quantos pontos você ficou no final? Não tem problema se você errou alguma pergunta. O importante é a gente se lembrar do que foi ensinado aqui hoje. E essa foi a nossa atividade. E aí, com quantos pontos você ficou no final? Não tem problema se você errou alguma pergunta. O importante é a gente se lembrar do que foi ensinado aqui hoje. E essa foi a nossa... Poxa, o nosso Culto Kids de hoje já está chegando ao fim. Hoje foi um pouquinho diferente, mas na semana que vem a gente tem mais. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, esse Culto Kids, com seus amigos, com a sua família, para que nós possamos alcançar mais pessoas. E semana que vem a gente tem mais, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima!